Vamos entrar no mundo da ressonância magnética, da tomografia computadorizada para a coluna. Vamos discutir as indicações dos métodos, do que a gente consegue explorar desses métodos. Vamos falar um pouquinho sobre ponderações, sequências de pulso dentro da ressonância e o que cada uma dessas sequências é capaz de nos fornecer de informações. Todo mundo lembra? Deixa eu projetar aqui a minha tela. Todo mundo lembra da aula da semana passada que a gente estava falando sobre fratura cervical? Nós temos algumas linhas que nós temos que avaliar, né, na fratura de coluna cervical, na busca por fratura de coluna cervical. Vocês ainda lembram quais são as 4 principais linhas? Quem que quer trazer aí a baila? Lembram? Vamos, gente. Linha anterior do corpo vertebral, a Uhum. linha posterior do corpo vertebral, Isso. a linha espinolaminar e a linha espinhosa posterior. Exato. Então aqui, ó, primeira linha anterior, linha posterior, linha espinolaminar e linha espinhosa posterior. Tá? Ela tem que ser suave, seguindo aquela lordose cervical, que aqui no caso ela foi perdida, não existe uma lordose cervical, a cervical está retificada. Essa retificação ela pode ser uma retificação degenerativa, pode ser uma retificação aguda, decorrente de uma fratura, como é o caso do paciente, ou até talvez pela posição, né, que o paciente está na mesa de exames. Aqui no caso, é uma retificação aguda devido à fratura do corpo vertebral. Então a gente localiza aqui aonde está o problema, né? C1, C2, C3, C4. Então entre C4 e C5. Por quê? Porque a C5 e a C3, elas estão mantendo aqui, ó, o alinhamento, tá bom? Aonde está desalinhado, fazendo uma retrolistese, é C4, certo? E C5, aliás, desculpa. Então aqui é, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é C4 e aqui é C6, tá bom? Então aqui é C5 fazendo uma retrolistese com uma depressão da parede ou do planalto anterior e superior de C5, né? Existe uma depressão aqui, ó, uma fratura por depressão, tá bom? O que a gente pensa aqui é uma fratura dos processos anteriores, de C5, e, eventualmente, uma luxação da faceta, né, das facetárias aqui, C5. Então, esse tipo de paciente, aí, não dá para a gente bater martelo aqui se esse paciente tem ou não uma lesão do foramen, né, vertebral, da medula espinhal. A gente precisa estudar esse caso aqui com tomografia computadorizada e, eventualmente, se a gente tiver alterações do canal medular e clínica, né, com ressonância magnética para avaliação da integridade. Então, eu vou projetar agora aqui alguns exames, principalmente desse paciente. Esse paciente, ele foi encaminhado para a unidade de referência e aí foi solicitado um estudo praticamente completo, o TC de crânio desse paciente. Então, aqui tem um volume de partes moles, um volume osso, né, algoritmo ósseo do crânio, cervical de partes moles, standard, de 195 imagens, cervical, algoritmo ósseo, 195 imagens, TC de tórax,
partes moles, parênquima, partes moles, mediastino, um protocolo de alta resolução que para esse paciente aqui não vai ajudar muito, uma TC de coluna total, ó. Então, o paciente fez, além da avaliação da cervical, também ele avaliou, fez umas reformatações aqui no plano sagital. Olha aqui, ó, da coluna. Vou colocar só o sagital aqui para mostrar para vocês, ó, todos os outros corpos vertebrais da coluna total, né? Feito uma varredura praticamente de corpo inteiro, tá? E não evidenciou nenhuma lesão nos outros segmentos, nem tórax, nem crânio. Então o paciente foi muito bem estudado, né? Vamos nos ater aqui, ó, ao que vocês precisam entender. Vamos pegar aqui a parte da cervical dele, ó. Eu tenho 2 volumes. Eu tenho um volume standard, que é para avaliação de partes moles, tá? E tem um volume algoritmo ósseo, que é para avaliação de fraturas. É essa aqui que a priori nos interessa nesse momento, tá? Que a gente vai trabalhar. Então são 195 imagens. A gente pode refazer uma reformatação 3D desse paciente. Olha lá. Aí nós temos os 3 planos, né? Sagital, coronal e axial, tá? O que nos interessam aqui, principalmente, é o sagital e o axial. O coronal não é tão útil, nem para tomografia, nem para ressonância, ele é tão útil, tá? Deixa eu só dar uma alinhada aqui, ó, nos cortes, para a gente poder entender, ó. Olha lá, ó. Então, quando a gente faz uma reformatação, ó, aí eu entendo aqui, por exemplo, ó, C1, as massas laterais de C1, C2 com processo odontoide, 3, 4, 5. Então, o problema está aqui entre C4 e C5. Tá? Então, o axial, o coronal, ele é bom para a gente entender a anatomia antero-posterior, né? O sagital, ele é útil para a gente entender se tem luxação de faceta, né? Então, como é que a gente avalia isso? Ó? Olha como é que as articulações facetárias elas são dispostas. Ó. Parte anterior se articula com a parte inferior da vértebra superior se articula com a parte superior da vértebra inferior. Sempre vai cair em cima. Quando eu tenho uma luxação de faceta, ó, olha aqui, ó, ela não tá, ela tá presa. Aqui, ó, ela tá presa. Ela não tá indo para frente, ó. Ela tá amarrada, tá vendo? Então, isso aqui denota que eu tenho uma luxação da faceta, porque o ideal é ela vir aqui, o processo inferior da vértebra superior se articula com o processo superior da vértebra inferior adjacente ou subsequente. Isso é o ideal das facetas. Então, quando eu denoto isso aqui, ó, eu já estou vendo que está luxado aqui, tá? Está luxado. Vamos ver do outro lado, ó, do outro lado, lado direito não tá, ó, tá articulado certinho, ó, a faceta do lado direito, tá? Agora a faceta do lado esquerdo, ela tá presa, tá bom? Chama de faceta presa. Então isso aqui é o que eu consigo ver e que me dá de informações que tem uma certa gravidade, tá? Esse paciente precisa ter uma abordagem cirúrgica, precisa se reduzir isso aqui para estabilizar, porque ela não pode ficar dessa forma. Então, aqui a primeira informação que eu tenho que obter aqui é tratamento, vai ser conservador ou vai ser cirúrgico? Vai ser cirúrgico, porque precisa reduzir esta faceta para sua posição original. Por quê? Porque essas facetas aqui eu tenho os forames, e esses forames eu tenho saídas de nervos, tá? Então aqui eu tenho uma lesão neurológica. Então precisa avaliar isso aos cuidados do cirurgião. Aí, agora, eu vou no axial para mostrar para vocês o que é importante no axial. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu dar um zoom.
Peraí. Para vocês entenderem aqui, ó. Ó. Então aqui, ó. Opa. Aí, não pode mexer aqui. Tem que ser no xizinho aqui, ó. Ó. Então aqui eu tô na vértebra superior, ó. E vou vendo aqui embaixo aonde está o problema. Ó. Então, ó, aqui é C4 e aqui é C5, ó. Então, aquela fratura do corpo vertebral, a parede anterior do planalto, é isso aqui, ó. Olha lá, a fratura do corpo vertebral, aquela depressão. É essa alteração aqui embaixo, tá bom? Aí eu percebo que além do corpo vertebral, eu tenho fratura no pedículo aqui, na parte exterior, na parte lateral do pedículo, né? O pedículo vem aqui, a parte lateral do pedículo. Entretanto, eu não tenho, né? Não tem uma fratura própria do pedículo, tá? Não tem uma fratura específica do pedículo, tanto o processo lateral dele aqui. Além disso, tem uma fratura na parte superior aqui da outra vértebra, deixa eu ver. Tem, ó. Ó, da C4, ó, tem fratura também no corpo vertebral, tá? C4, ó, tem uma fratura mais importante, não tem do processo articular. Agora aqui já é a transição C5, né? Descer um pouquinho mais, vamos ver se tem fratura na lâmina. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Ó, fratura na lâmina de C4, C5, ó. Tá? Com um fragmento. Então, esse paciente, aqui é onde está a vértebra presa, ó. Aqui, ó, ela está presa aqui, ó. Ela luxou as facetas articulares. Então, deixa eu ver se tem fratura do processo espinhoso também, né? Porque a fratura do transverso, na verdade, mas não tem fratura do processo tem só da lâmina, não tem fratura do processo espinhoso. Isso aqui, pessoal, é um achado normal. Não pode confundir isso aqui com fratura, tá bom? Não pode confundir. Somente isso aqui mesmo. Então, é um paciente que aparentemente não tem fratura dos processos posteriores, como o pedículo, até uma fratura da lâmina, que pode, tá? Não tem fragmento indo para dentro do canal medular da lâmina, tá aqui para fora. Então, aparentemente é um paciente que não tem sensibilização, né? Ele não perdeu, não teve perda de movimentos, tá bom? Então, importante. Qual é a sensibilidade da ressonância, da tomografia para avaliação da medula espinhal? Baixíssima, tá? Baixíssima. Talvez o que vai me ajudar muito é as partes moles. Entretanto, a sensibilidade é muito baixa. Por quê? Porque a tomografia, ela é muito útil para avaliação de fraturas, parte óssea. Partes moles, ela não tem sensibilidade. Então, eu vou avaliar o que? O comprometimento do canal medular. Se eu tenho interiorização de estruturas ósseas, fragmentadas ou não, que incidem dentro do canal, dentro do forame vertebral. Se eu tenho, e eu tenho clínica, eu tenho um prognóstico um pouco ruim, tá? Agora, esse paciente, ele não tinha, tá? Ele não tinha, lembra do caso do paciente? O paciente, ele tinha formigamento, tinha dor, mas ele não tinha ausência de movimentos, membros superiores ou membros inferiores. Inclusive, ele chegou na unidade sem colar cervical. Qual seria aqui a maior gravidade? Se esse paciente tivesse
algum fragmento para dentro do canal medular e fosse movimentado, né, de forma inadequada, inadvertida, a chance de lesionar o canal medular seria alta, porque se torna praticamente muito a estrutura óssea, né, fragmentada, bem afiada, então pode lesionar. No caso desse paciente aqui, qual foi o desfecho desse caso? Ele foi operado, tá? E não teve alteração neurológica, não teve limitação ou ausência de movimentos, né? Não tipo de parestesia, nem paraplegia e nem hemiplegia, tá bom? Prognóstico bom. Porém, o tratamento foi cirúrgico, tá bom? Eu não tenho o pós-operatório dele para mostrar para vocês, mas como esse paciente é aqui da minha cidade, ele foi encaminhado para Cuiabá para fazer um tratamento de uma redução lá e a fixação dessa fratura. Certo? Então, qual é a importância da tomografia? Reformatação multiplanar com janela óssea para avaliação da extensão da fratura e do tipo de abordagem terapêutica. Avalia canal medular? Não é bom para isso. Tá bom? Não é bom. Talvez você percebam que até a sensibilidade do exame é ruim, tá? Porque ó, ele não tem sensibilidade para avaliação do canal medular, ó. Eu não consigo visualizar, ó, eu tô vendo aqui uma estrutura, porém não dá para mim ter certeza se ela continua ou não, para baixo ou não, tá? Por quê? Porque são partes moles. Partes moles não têm tanta sensibilidade na tomografia, tá bom? Então esse paciente provavelmente foi submetido a uma ressonância magnética. Puxando ainda para a fratura, qual seria então a importância da ressonância magnética para avaliação de fraturas? Então aqui, ó, eu tenho um outro caso que a gente consegue correlacionar tomografia e ressonância. Tá? Vamos lá, vamos começar pela tomografia primeiro. Deixa eu achar aqui as imagens que são importantes para mim poder reformatar. Aqui eu tenho sagital, aqui ó, uma helicoidal, janela óssea. Isso aqui com 249 imagens. Vamos lá, para mostrar para vocês o que a gente consegue extrair de informações. Vou colocar aqui num 3D, ó, tá bem. Vamos janelar para a parte óssea. Aí, ó, melhorou. Então, ó, mais um caso de desalinhamento de corpo vertebral, ó. Então, qual é o nível aqui? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, tá? A nível de C6 e C7. Eu já percebo aqui, ó, que existe, ó, aquele desalinhamento na linha cortical anterior e cortical posterior, tá? Vamos lá ver, ó, então já é um caso que tem uma gravidade maior, ó. Por quê, ó? Já perceba aqui no axial, ó, que esse tem fratura do processo transverso, fratura de pedículo e fratura de lâmina. Olha aqui, ó, com fragmento para dentro, invaginando aqui o canal medular, ó. Então, já não é uma fratura mais, ó, fratura do pedículo, fratura da lâmina, fratura uma multifragmentada, né, na faceta articular direita, né? Não tem fratura de processo espinhoso e parece que também tá luxada, né? Tem uma certa luxação aqui, ó, porque eu percebo que ele perde o desalinhamento, ó. Então, vamos lá, vamos ver aqui vamos colocar na outra que melhora. Essa aqui, ó. Ixi. Olha lá. Vou alinhar, então alinha o plano, ó. Ó, aqui do lado esquerdo, tá?
Belezinha, as facetas estão bem postas, né? Ó, agora vamos ver aqui do lado direito, ó. Ó, ó, aqui, ó. Ó, é aqui o tal problema, ó. Bem onde tá a cruzinha, ó. Ó, aqui, ó. Ela não está, então também é uma faceta presa. Ó, ó lá, ó. Parte de cima, que aqui está articulado, aqui em cima não está articulado. Então também é uma paciente com luxação, né? Faceta. Então, faceta presa. Precisa de uma abordagem cirúrgica, tá? Agora, esse paciente foi para ressonância. Por quê? Porque precisava da avaliação da integridade do canal medular. A gente não consegue avaliar isso com a tomografia, tá? Vamos ver na ressonância desse paciente, ó. Então a gente tem lá na ressonância algumas ponderações, ó, que são importantes a gente identificar. Principais ponderações são essas três aqui, ó. T1, T2 e STIR. Vamos colocar aqui as três para entender como que a gente reconhece elas e como que a gente avalia. T1, T2 e STIR. Olha lá. Legal, ó, que imagem bonita, imagem bacana, tá? A gente vê bem osso, mas a gente vê bem também partes moles. Como é que a gente reconhece as ponderações, as sequências em tomografia, em ressonância, tá? Principais para avaliação da coluna são axial e sagital em pelo menos 3 sequências. T1, T2 e STIR ou T2 com saturação de gordura, chamada Fat Set, que é uma T2 pesada para saturar a gordura. Então, como é que eu identifico? Primeira coisa, gordura. Então, se eu estou vendo gordura, eu estou vendo T1 e estou vendo T2. Porque T1 e T2 mostram a gordura. Tá bom? Mostram a gordura com hipersinal. Hipersinal de gordura. STIR ou Fat Set apagam o sinal da gordura. Olha só. Então, olha o sinal da gordura aqui apagado. Tá? Então, se eu estou vendo a gordura ela está em hipossinal, eu estou diante de uma sequência ou STIR ou Fat Set, que satura a gordura. Por que tem esses nomes diferentes? Porque depende muito de aparelho para aparelho. Mas o que é aparelho? Marca de aparelho. GE trata de uma forma, Siemens trata de outra. Mas o objetivo é o mesmo, é apagar o sinal da gordura. Tá? Agora, como é que eu diferencio T1 e T2? Tá? É simples. Um deles é sensível para água. Certo? Um deles é sensível para água. T2 é sensível para água. Então eu vou procurar, ó, o líquor. Olha aqui, ó. O líquor. Vou procurar onde tem água. O líquor. Então, se o líquor brilhou, está com hipersinal, eu estou diante de T2 ou STIR. Porque STIR é um T2 com saturação de gordura. Então, qual que é a diferença de T1 para T2? O líquor, a água, brilha em T2. Em T1, a água não brilha. Ah, mas e a gordura em T1 e T2? Elas brilham em T1 e brilham em T2. E qual é a diferença de T2 para STIR? O líquor, o líquido, brilha nas duas. Entretanto, a gordura, ela não brilha em STIR. Ela apaga ela apaga na ponderação ou sequência de pulso de STIR. Por que que isso é importante? Porque eu tenho que avaliar líquido,
eu tenho que avaliar a gordura e eu preciso 1 hora apagar o sinal do líquor e 1 hora apagar o sinal da gordura. Certo? E aí eu vou ver as alterações, que podem ser alterações que tenham relação com água, com o processo inflamatório, por exemplo, ou edema ósseo, ele vai ter água. Ou eu posso ter algumas alterações que envolvam a gordura, substituição, a lipossubstituição. No caso das doenças degenerativas, eu tenho que avaliar, porque existem alterações edematosas, que são iniciais, que evoluem para alterações de substituição gordurosa dessas estruturas, e, por fim, eu tenho o processo de esclerose óssea, que são um processo mais tardio. E aí eu vou conseguir avaliar o comportamento dessas lesões nessas 3 sequências, tá? Agora, para o meu paciente que teve um trauma de cervical, o ideal é eu procurar a fratura, tá? E o osso, ele tem uma sensibilidade, ou ele tem um sinal baixo nas 3. Então, se eu visualizar o osso aqui, ó, ele tem um sinal baixo nas 3 sequências, tá? Ele não vai ter hipersinal, porque o objetivo não é avaliar o osso. Ah, mas eu posso ver o osso na ressonância? Posso, e devo. Mas ele não vai ser tão exuberante assim. Então, por isso que a gente fala, a tomografia ela é um método seccional e densitométrico, porque ele avalia muito bem a densidade. Então, a tomografia é bom para avaliar a fratura e é bom para avaliar alterações degenerativas evoluídas, né? Mais graves, como a esclerose óssea, que é o aumento, a reabsorção cálcica e a reação periosteal. Ela é muito útil para isso. Na ressonância, a gente vê, mas vê com limitação de imagem, tá? Vê com uma limitação de resolução tecidual. E qual que é o objetivo dessas ponderações aqui no contexto de trauma? Contexto de trauma, avaliar a integridade do canal medular, que aqui é muito melhor na avaliação por T2, tá? Ou STIR, porque eu vejo, né, a medula espinhal e o líquor, então não tem alteração da medula espinhal, tá? Na ressonância, não tem, tá íntegra, tá? E o mais importante, a fratura, ela faz, no seu processo agudo, microlesões. Essas microlesões, elas levam a edema ósseo, tá? Ou edema intraósseo. Então, a importância do STIR é apagar o sinal da gordura, mas, além disso, ela vai enfatizar água. Então, olha só, aquela fratura aqui, ó, do corpo vertebral, que tá aqui, ela é melhor visualizada aqui, ó, no STIR, ó, onde está o abaulamento aqui e aonde tem edema intraósseo. Então, esse edema, isso aqui é água, tá? Água, o sangue, né, decorrente da fratura. Então, ela caracteriza melhor edemas. Por isso que a ressonância é muito bom para aquelas microfraturas ou fraturas agudas, certo? Porque ela valoriza o edema. Então, o objetivo do STIR aqui é valorizar o edema. Então, eu tenho edema aqui, eu tenho edema aqui na região posterior. Isso aqui provavelmente decorrente do trauma. Tem alguns ligamentos aqui, tá? Que mostra que tem o quê? Tem alterações edematosas relacionadas ao trauma, tá bom? Então, isso aqui o STIR valoriza muito o líquido, certo? O líquido, e não a gordura. Ele apaga a gordura. Aqui valoriza gordura e líquido. E aqui não valoriza o líquido. Tá bom? Entenderam, então, a importância dessas 3 principais sequências na ressonância? Então, identificar e diferenciá-las é o primeiro passo para a gente entender o comportamento das
lesões, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, as facetas aqui, ó, como é que é um pouco mais difícil de visualizá-las, ó. Ó, tá? Ó. Então, ela não é assim o melhor método para visualização de fraturas. Ela é até um pouco ruim. Deixa eu pegar aqui um T2 e um axial para tentar visualizar essa fratura aqui no axial. Vamos ver aqui, ó. Ó, a fratura tá aqui, ó. Ó. Ó o tanto que ela é ruim. Ó, a fratura tá aqui, ó. Aquela fratura que a gente viu lá na tomografia. Ó como é que ela mostra aqui, ó. Então, assim, precisa estar muito bem treinado na ressonância para que a gente possa caracterizar bem as fraturas. Por isso que a gente não vai assim, um politraumatizado, eu já vou levar ele direto para a ressonância magnética. Porque se você não tiver, se o médico não tiver muito bem treinado, ele acaba não fazendo esse diagnóstico tão facilmente na ressonância quanto na tomografia. Tomografia é de longe o melhor método para as urgências e emergências, tá bom? Porque ela tem um alto poder de decisão, ela te dá informações úteis para poder de decisão. Aqui eu tenho um coronal para mostrar para vocês também, ó, o tanto que é difícil no coronal fazer o diagnóstico, ó. Olha aqui a fratura, ó. Olha aqui, ó. Tá? Então, é também muito difícil. Olha aqui, ó. Me ajuda muito aqui, porque isso aqui é um T2, e aí eu tô vendo líquido aqui, ó. Tô vendo edema, tá? Não tem um STIR coronal. Tem um sagital T1, mas não tem um coronal. Então, existem, tá vendo essas ponderações aqui? Essas ponderações, gente, são protocolos pré-definidos que, para indicação clínica, no caso fratura, não precisa, por exemplo, injetar meio de contraste. Certo? Agora, se fosse um tumor ósseo, se fosse uma doença degenerativa, um processo expansivo, aí a sua indicação, a sua solicitação, baseado nessa solicitação, aí o protocolo utilizado seria um protocolo pós e pré e pós contraste para avaliação. Lembrando, o contraste que a gente utiliza na ressonância é o... Alguém lembra? Gadolínio, tá? Não usa o iodo. A gente usa o contraste à base de gadolínio, tá bom? É um contraste paramagnético, certo? Que vai alterar o sinal, né, do tecido, tá bom? Ele não é um contraste que tem uma relação de atenuação, absorção, realce por alta densidade, mas sim porque ele altera o sinal da estrutura e aí ele faz a impregnação, realce, ou hipercaptação ou não do meio de contraste. Beleza? Alguma pergunta em relação à tomografia ou ressonância para o trauma? Existem umas fraturas mais difíceis a gente ver, tá? Deixa eu ver aqui, por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui, ó, paciente com TCE, foi feita aqui umas reformatações, não tem janela óssea, não tem um algoritmo ósseo, então vamos utilizar o que tem aqui, vamos colocar numa janela óssea, ó, odontoide no axial,
colocar num tridimensional. Ó, aqui eu tenho... Deixa eu colocar uma curvada aqui, que fica melhor. Vou alinhar aqui. Gosto de alinhar o plano, que eu consigo fazer uma análise melhor das estruturas. Ó. Nem sempre as fraturas elas estão tão óbvias a gente ver, tá? Nem sempre. Elas estão fáceis da gente ver. Então procura a lesão de odontoide, né? Vamos ver aqui. Nos 3 planos. Viram a fratura? Taquei isso aqui. Olha lá, ó. Ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver nessa aqui se facilita. Ó. Olha. Fratura no processo articular, ó. Ó, agora ficou melhor, ó. Aqui, ó. Superior e inferior. Bem sutil. Deixa eu ver do outro lado. Do outro lado não tem, é processo articular. Então, é do lado direito mesmo. Olha aqui, ó. Fratura bem próxima do forame, ó. Tá vendo? Então, nem sempre é tão óbvio de ver. Ó, se estende aqui, ó. Superior e inferior. Nem sempre é tão óbvio de ver. Nem sempre é tão fácil de ver. Então, são fraturas muito sutis que precisam ser feitas com cortes muito finos e uma atenção dobrada para a gente poder reformatar em todos os planos, tá? Então, a gente não consegue fazer o diagnóstico. O paciente tem lá dor, mas a gente não consegue fazer o diagnóstico. Aqui é só para mostrar para vocês a complexidade, né, do método, do exame e de como é difícil. Então, vamos falar, a radiografia, ela nem sempre, ela vai, olha lá, aqui tem uma reformatação. O que acontece? Quando a gente faz o exame, eu faço isso, né, porque eu trabalhava no hospital regional, agora eu não trabalho mais, mas quando eu trabalhava lá, eu já reformatava e aí eu mandava já reformatado para o médico, ó. Aqui eu já mandou aqui, ó, mostrando as lesões, ó. Ó, aqui, ó, aqui. Nessa aqui não dá tão fácil de ver, mas nessa aqui, ó, ó lá, ó. Forame, né, parte superior e inferior. Sem luxação, então, é uma fratura com tratamento conservador, tá bom? Fratura mínima, né? Vou mostrar para vocês o tanto que é difícil e complexo. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho então agora da ressonância magnética para avaliação de doenças degenerativas, tá bom? Essas degenerativas. Então, eu vou começar aqui mostrando para vocês uma ressonância normal, tá? Então, vamos lá. Vamos reconhecer aqui as principais sequências e planos, ó. Então, aqui eu tenho um estudo que tem uma T1, uma T2 e um STIR. Olha lá. Certo? Como é que eu reconheço? Mais uma vez, ó. Ó, vou escurecer um pouquinho aqui, ó. Ó. Então, gordura, gordura, gordura. Gordura. Brilhou? T1, T2. Gordura não brilhou? STIR. Tá? Líquido. Brilhou? Líquor, né? Líquido no canal medular. T2 ou STIR.
certo? Então, T1 não tem hipersinal. Hipersinal ou hiperintenso são nomenclaturas que a gente utiliza na ressonância, tá? É o conteúdo com hipersinal, conteúdo hiperintenso, são em relação ao sinal da estrutura. Uma coisa importante aqui que vocês precisam ver é o seguinte: na ressonância da coluna para avaliação degenerativa, o núcleo pulposo aqui, ó, ele tem que estar hidratado, tá? Então ele tem que brilhar em T2 e STIR, porque ele tem água. Então água, 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 água. Certo? O núcleo pulposo. Lembra que é núcleo pulposo e anel fibroso? As estruturas do disco intervertebral. Vocês já viram isso lá na morfofuncional, gente? Vocês lembram disso ainda? Ou não? Lembram? Será que eu tô sozinho? Não tá não, professor. Lembram ou não lembram? Ou não viram? A gente chegou a ver, mas já tem um tempinho. Muito tempo, né? Então, bom, é hora de revisar isso aí, tá? Hora de revisar, porque a gente precisa diferenciar as estruturas, ó. Então, eu tenho o núcleo, o disco, ou o disco intersomático, ou disco, né, intervertebral, tá? Ele tem duas regiões, que é o núcleo pulposo, bem hidratado, e o anel fibroso, que são as regiões anterior e posterior do disco, tá bom? Que não tem parte cartilaginosa, anel fibroso, cartilaginosa, ela não expressa sinal nas ponderações com sensibilidade para líquido, certo? E isso é importante porque um dos primeiros achados degenerativos é a desidratação discal. Ele desidrata, certo? E aí você não vê esse hipersinal aí nas ponderações T2 ou STIR. Então, tem que reconhecer a parte anatômica. A outra parte anatômica importante são os planaltos. Então, eu tenho, ó, por exemplo, aqui é 5, 4, 3, 2, 1. L1 a L5. Aqui é sacro, tá? E aqui é cox. Então, olha só, os planaltos, eles têm o planalto superior e o planalto inferior. E eles têm que ser simétricos, tá? Tem que ser simétricos. Por quê? Porque conforme eu tenho a degeneração, eles vão perdendo altura. Então, tanto o disco tem que ser simétrico, quanto os corpos vertebrais, os planaltos superior e inferior. Eles precisam ter uma simetria, tá bom? Então, isso a gente avalia, e aí eu vou avaliar o quê? O conteúdo do saco tecal, que aqui é dado pela caldequina, né, as raízes nervosas e líquor, né, formando a caldequina. O que é hérnia de disco? Hérnia de disco é uma situação, né, que a gente vê muito no ambulatório de ortopedia ou de neuro, paciente com hérnia discal. Hérnia discal é o recuo do disco intervertebral ou recuo, ou geralmente, né, é o recuo. Ele pode avançar para frente também, tá? Pode avançar, mas geralmente é dado como recuo, porque esse recuo para dentro, né, do saco tecal é que faz com que a gente tenha a compressão das raízes nervosas e dor, certo? E aí, quando a gente fala de hérnia, a gente tem algumas situações que a gente avalia pela ressonância, principalmente pela ressonância, que é o quê? Protrusão discal ou extrusão discal. E aí eu tenho algumas complicações dessa herniação discal, que pode ser a migração do conteúdo, do fragmento, para dentro do saco tecal, ou eu posso ter o sequestro. E aí esse sequestro é quando não tem, né, a ruptura do fragmento, pode ser tanto superior quanto inferior. Tá bom? Então, geralmente, isso são diagnósticos dados
pelo radiologista ou para quem avalia o exame para mensurar a gravidade do tipo de alteração. Além disso, a gente faz também uma avaliação de degeneração, né, da coluna. Isso aqui eu estou falando da lombar, mas a gente pode fazer uma transposição disso para os outros segmentos, tóraco ou cervical também, tá bom? Mas aqui eu estou da lombar porque a lombar é mais comum. A gente também usa uma classificação chamada MODIC, que é MODIC 1, 2 e 3. Qual é o objetivo dessa classificação? Avaliação também do nível de degeneração, que começa MODIC 1, edema ósseo, MODIC 2, uma substituição gordurosa ou lipossubstituição, tá? Do corpo vertebral, das partes do corpo vertebral, principalmente. E o MODIC 3, que é a esclerose óssea, que já é o avanço, né, o terceiro grau de degeneração, que é quando eu tenho a reação periosteal, o aumento de densidade óssea, e que geralmente a gente acaba vendo isso na tomografia computadorizada, de forma muito mais sensível, porque esclerose é aumento de densidade. Então, se eu estou falando de aumento de densidade, a tomografia é o melhor método. Agora, edema, a ressonância ela tem vantagem para ver edema, como eu mostrei para vocês. Aqui na sequência STIR, a gente vê edema, porque apaga a gordura e eu vejo o líquido. Então, se eu tenho edema, ela é boa para ver edema. A tomografia, não. Lipossubstituição ou substituição gordurosa, bom, por quê? Porque aqui o que acontece? Se eu vejo uma lesão que brilha em T1 e T2 e ela apaga no STIR, aquilo ali é gordura. Porque STIR apaga gordura, tá? Então eu também vejo bem lipossubstituição. Então quando você pensa em doença degenerativa da coluna, a ressonância é o melhor método, porque ela avalia melhor essas alterações degenerativas, que começam com edema, passam pela lipossubstituição e terminam na esclerose óssea. A esclerose óssea, ela não vai ter sinal nem em T1, nem em T2 e nem em STIR, tá? Ela não vai mostrar essa esclerose óssea. Então essa é a vantagem da ressonância magnética, tá bom? Então eu falei um pouquinho para vocês sobre a anatomia básica do que a gente precisa avaliar. Tem também os ligamentos, né, longitudinal, e os ligamentos amarelos aqui, que eles acabam apresentando um sinal baixo nas sequências T1, T2 e STIR aqui, ó. Então, quando eu vejo ele muito aumentado nessas sequências, eu tenho o estiramento, né, ao agravamento, a injúria dos ligamentos amarelos, que são mais posteriores aqui, tá? Então, vou trazer para vocês. Aí, claro, tem lesões expansivas também, que a gente precisa de meio de contraste para avaliar, mas de uma forma mais geral, o que vocês precisam saber mesmo, para poder começar a avaliar as ressonâncias e discutir alguns casos, essas alterações que a gente trabalha com essas três ponderações, tá? T1, T2 e STIR. Então, vamos lá. Vou começar aqui, ó, com uma ressonância magnética. Deixa eu ver aqui. Uma lombar degenerativa. Tá. Vou começar com uma tomografia. Para mostrar para vocês, na tomografia, como é que a gente vê a degeneração. Então, vou pegar aqui um grupo de imagens que tem bastante imagens, ó. Aqui, 172 imagens, ó. Então, tomografia é muito bom para ver esclerose e degeneração. Tá? Então eu vejo a anatomia e vejo a avaliação densitométrica. Eu vou janelar para osso, né? Janelar para osso. Bone. Olha lá. Tem um pouco de artefato aqui. Isso aqui é artefato. Artefato de aumento de densidade. Então, paciente obeso. Tá? Eu tenho mais de artefato. Deixa eu janelar um pouquinho mais aqui. Ó. Escurecer um pouquinho mais. Olha só essa esclerose. Aqui, ó.
de L5S1, ó. Então, ó, eu tenho um aumento excessivo da densidade de L5S1. Olha aqui, ó, esclerose. Vou colocar numa 3D, que acho que fica melhor em PR. Olha lá. Então, vou levar o meu mouse lá embaixo, vou mudar a minha análise para mostrar para vocês, ó, a diminuição do espaço discal. Então, ele está bem reduzido em relação aos outros espaços, ó. Olha esse espaço aqui, olha esse outro espaço aqui, ó. Então, eles podem estar reduzidos? Pode, mas sinais de artropatia, né, ou discopatia, estão aqui. O que eu tenho? Esclerose óssea e uma redução do espaço discal L5S1. Então, esse paciente, muito provavelmente, na ressonância, que eu vou conseguir avaliar o disco, ele tem o disco alterado? Tem. Por quê? Porque é impossível para um grau de degeneração desse, o paciente ter o disco normal. Por quê? Porque já é um MODIC 3. Eu tenho esclerose óssea. Então, eu já passei pela lipossubstituição e já passei pelo edema ósseo. Então, eu vou avaliar o que na ressonância? Qual é o tipo de lesão de disco? Provavelmente, uma hérnia anterior e talvez uma migração da parte posterior ou uma protrusão, uma extrusão discal. Lembrando que na tomografia eu não tenho sensibilidade adequada para visualização do disco. Ó. Ela não me dá uma sensibilidade boa para avaliação do disco. Tá? Então acaba que a gente faz a tomografia, mas para pacientes ou situações que a gente não consegue, olha o tamanho dessa esclerose. A gente não consegue, não tem disponibilidade da tomografia, da ressonância, né? Não tem disponibilidade. Ó. Mas eu percebo que o conteúdo discal aqui, ó, ele está bem assimétrico, ó, em relação, tá? Então, a ressonância é de longe o melhor método para avaliação de hérnia, né, discal, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês o que seria uma doença degenerativa, uma esclerose. Vou começar aqui dessa paciente para a gente entender a diferença de protrusão para extrusão. Talvez vocês já tenham visto esse termo. Eu tenho um T1, eu tenho um T2. Na verdade, isso aqui é um T2 FAT7. É como se fosse um STIR. Vou colocar um T2 puro e um STIR. Olha lá, as três imagens uma do lado da outra. Olha só. T1, gordura brilha, líquido não brilha. T2, gordura brilha, líquido brilha. STIR, líquido brilha, gordura não brilha. Tá? Fácil diferenciar, né? No final da aula vocês já vão estar craque. Primeira coisa que eu estou vendo aqui diferente. Olha os discos intersomáticos. Aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Olha aqui, ó. O disco, hidratado. Olha esse disco. Hipossinal. Disco desidratado. Olha esse outro disco. Desidratado. Olha esse outro disco. Um pouco melhor, mas tá pior do que esses aqui. Então tá em processo de desidratação. Olha como é que tá reduzido o espaço discal aqui, aqui e aqui. Tá bem reduzido, tá? Além disso, eu percebo que tem o quê, ó? Um abaulamento do planalto inferior aqui desse disco e do outro aqui superior e inferior. Superior desse disco e inferior desse. Então, sinais de
abaulamento do disco, tá? Então, esse disco, ele tá herniado? Ele tá. Por que que ele tá herniado? Veja só. Ó, eu tenho que traçar uma linha aqui, ó. Ó, ele não vai passar. Ele não pode passar o ânulo fibroso aqui, não pode passar para dentro do saco tecal. Agora, olha aqui, ó. Passou. Passou. E esse aqui passou. Então, existe o recuo de parte do disco para dentro do saco tecal. Em pelo menos 3 segmentos aqui. Tá? L5, S1, L4, L5 e L3, L4. Tá bom? Existe hérnia, herniação. Certo? Eu preciso saber se isso é uma protrusão ou se isso é uma extrusão. Qual que é a diferença dos dois? A protrusão, ela precede a extrusão. Então, ela é o início, né? É o processo incipiente do que seria a extrusão. E como é que eu diferencio as duas coisas? Eu tenho esse intervalo aqui entre os planaltos. Aqui, ó, os intervalos entre os planaltos. Ó. Tá? E o meu fragmento herniado, para se considerar protruso, ele tem que ter uma altura menor do que a parte do disco. Então, olha aqui, ó. Esse fragmento aqui, se eu tirar essa linha aqui, ó. Deixa eu tirar ela aqui, vamos ver. Ó. A parte que está herniada aqui, ó. Aqui eu não vou considerar, não, a herniação, para parte do disco. Mas aqui, ó, o conteúdo que está tocando aqui. Ele tem uma altura reduzida em relação ao intervalo do disco intersomático, espaço intersomático. Então, se ele está menor do que esse intervalo, isso é uma protrusão. Mesma coisa acontece aqui, o intervalo aqui, tá? A altura entre esse do fragmento é menor do que o intervalo do disco do espaço intersomático. A mesma coisa acontece aqui e a mesma coisa acontece aqui. Então aqui eu estou diante de um processo protruso, uma protrusão, tá? Porque se esse fragmento que está herniado tivesse uma altura, uma elevação maior, mais alta do que o espaço intersomático, aí eu estaria diante de uma extrusão. Por que extrusão? A extrusão é a quantidade maior de conteúdo discal herniado para o saco tecal, em contato ao saco tecal. Então aqui, o que acontece? É um paciente que, apesar de eu ter várias alterações degenerativas, ele ainda não tem um processo mais grave que seria uma extrusão. Ele tem degeneração do disco, ele tem protrusão, mas ele ainda não tem uma extrusão, não tem um sequestro, não tem uma migração do fragmento para dentro do espaço, né? Forame intervertebral. Tá bom? Então, ele tem aqui, ó, isso aqui. Isso aqui é importante, ó. O que é esse sinal aqui, ó? Brilhou em T2. Ó, brilhou em T2, né? O planalto. Brilhou em T2. Brilhou em T1. Mas ele não brilhou no STIR. Ó, ele não brilhou no STIR. Então, isso aqui quer dizer o quê? Eu tenho sinais de... Isso aqui é edema? Não, isso aqui não é edema. Porque se isso aqui fosse edema, ele estaria com um hipersinal aqui, em STIR. Porque STIR valoriza o líquido. Ele apaga a gordura. Então, se ele apagou a gordura, isso aqui é sinais de lipossubstituição ou substituição gordurosa. Isso aqui não é edema. Então, não é um MODIC 1, é um MODIC 2. Eu tenho já um processo avançado em relação à degeneração, mas não está tão avançado como a esclerose
Porque ele tem uma lipossubstituição, tá? Porque isso aqui é gordura, está substituindo a medula vermelha do osso compacto. Eu tenho substituição da medula vermelha por medula amarela. Então, isso é lipossubstituição. E não é edema, porque se fosse edema, ele estaria brilhando em STIR. Porque STIR valoriza quem? O líquido. Ele apaga a gordura e valoriza o líquido. Então, se ele apagou a gordura, então isso aqui é lipossubstituição. Então, eu consigo chegar num diagnóstico aqui com essas 3 ponderações. Tá bom? Deu para entender? Conseguiram entender? Depois eu vou passar uma bibliografia para vocês de ressonância magnética para que vocês possam treinar, tá? Aqui eu tenho um outro caso. Vamos lá, vamos ter um. Professor, a hérnia de disco seria o último estágio? Não, a hérnia de disco, ela não é o último estágio. Ela não é, calma. Ela não é. O último estágio a gente fala de Modic, que é a esclerose óssea, tá? Da degeneração. Eu posso ter uma hérnia sem esclerose. Paciente jovem, por exemplo, ele pode ter hérnia de disco e não ter esclerose. Entendeu? Então, a hérnia não é o último estágio, tá? Vamos lá, eu vou pegar um paciente jovem aqui para mostrar para vocês isso, tá? Então, T1, T2 e um STIR. Olha aqui, ó. Olha lá. Ó. Vamos lá. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um paciente, ó, que não tem sinais tão graves de degeneração. Por quê? Olha como é que tá os... Ó, esse aqui é um T2, esse aqui é um T1, esse aqui é um STIR. Ficou... Agora vocês conseguem identificar as 3, né? Não tem tanta dificuldade. Eu preciso encontrar água e gordura. Certo? Aonde eu tenho gordura e tenho água, é T1 e T2. Água e gordura. Mentira. Onde eu tenho gordura, é T1 e T2. Aonde brilha a água, T2 ou STIR. Certo? O STIR apaga a gordura. Então, o STIR, eu vou visualizar água. E a gordura, hipossinal. T2, água e gordura em hipersinal. T1, gordura em hipersinal e água com hipossinal. Tá bom? Olha aqui um caso de um paciente jovem, sexo masculino, com dor lombar. Ele não tem degeneração acentuada do disco, ó, certo? A não ser L5S1, tá perdido. Por que que tá desidratado aqui? Porque eu tenho um recuo, certo? Do conteúdo discal para dentro do saco tecal. Olha as raízes nervosas aqui, ó. Ó, as raízes do ligamento longitudinal. Tá? O ligamento longitudinal está sendo abaulado pela herniação do conteúdo de L5S1. E aí eu percebo que tem uma redução do espaço discal L5S1. Isso aqui é uma protrusão ou é uma extrusão? Olha a altura do fragmento, né, do conteúdo, não é fragmento, do conteúdo herniado. Ele está mais alto, né, tá maior, mais acentuado a altura do que o disco, o espaço aqui. Tá, né? Tá mais alto aqui, ó. Se eu fosse, vamos ver se eu consigo medir aqui. O que a gente usa? Acho que é isso aqui, ó. Ah, aqui. Ó. Ó. Olha lá. Aqui dando 8 milímetros. E aqui... Por que tem centímetro aqui? Não sei. Mas tá dando 10 aqui. Deve ser 10 milímetros, né? 10 milímetros. 1 centímetro. E aqui 0,8 milímetros. É aquilo que não deu 1 centímetro. Então, olha lá. Olha como é que aqui tá muito maior do que aqui.
tá? Comparando os dois. Então, isso aqui não é uma protrusão. Isso é uma extrusão. Então, aqui eu tenho um caso de um paciente que tem um grau mais avançado de herniação, mas não de degeneração. Ele não está degenerado porque eu não tenho nem edema, não tenho edema do do corpo vertebral, não tem edema, não tem lipossubstituição e não tem esclerose. Mas falando-se do disco intervertebral herniado, ele está extruso, ele não está protruso. Então ele está num estágio mais avançado de herniação, não de degeneração. Entendeu? Então eu vejo. Então, assim, o que acontece? O paciente jovem é jovem, não tem tanta degeneração, ele tem 45 anos, ó, um paciente jovem, ó, 45 anos. Mas o tratamento dele, ele demanda um tratamento mais específico, porque eu tenho um agravamento da hérnia. A hérnia aqui, ela não está tão agravada ao ponto de ocorrer migração ou sequestro, que seria, né? A migração é a ruptura do fragmento e o sequestro é a impactação vertical, tanto superior quanto inferior, tá? Quando ele vem muito para cá, ele acaba fazendo essa migração. Não está migrado, mas também não está protruso, está extruso. Então, é uma situação um pouco mais grave. Aí, uma coisa que eu preciso ressaltar aqui para vocês é: para que serve o axial? Ah, Diego, você mostrou o sagital. O sagital é o melhor, de longe é o melhor. Mas para que serve o axial para a gente ver na ressonância? Ó? Isso aqui, ó. Olha onde está tocando aquela extrusão, ó. Olha, essa aqui é a extrusão do disco, ó. Olha essa que ele está tocando aqui, ó. Ele está tocando a raiz nervosa lateral esquerda. Essa aqui é a direita, essa aqui é a esquerda. Então, essa aqui está o corte, ó, o nível de corte. Essa extrusão, ela está tocando as raízes nervosas à esquerda. Aí tem toda uma clínica por trás disso, o paciente sente, né, as dores para a região dos membros inferiores, principalmente aqui. Não sei se tem alteração em relação à direita e esquerda, mas eu acho que não vai ter. Vai sentir dores nas raízes nervosas do lado esquerdo, membro inferior esquerdo, tá? Então o axial aqui, ele é muito útil para a gente entender o nível, né, ao nível de alteração e o lado da raiz nervosa que está sendo afetado, tá? Esse é o objetivo do axial. Então, hérnia extrusa, tá? E não protrusa. Certo? E não tem desidratação, ó. Eu não vejo desidratação do disco, tá? Isso é bom. Paciente jovem não tem tanta degeneração. Tá bom? Vamos ver aqui. Ó, aqui é um paciente que... Esse aqui é um FET7. Aqui, ó. Isso aqui já tem sinais de esclerose. Ó. T1. Isso aqui fizeram um FET7, mas não fizeram... Não fizeram... Peraí, que isso aqui tá igual. Agitar o T1. Fizeram um T2, um T2, não é um T2 tão legal, e fizeram um FET7. Olha aqui. O que tem esse axial aqui, Deus? Esse aqui. Aí. Ué. Esse aqui não é, não. Esse aqui é... Esse aqui é uma imagem de referência só. Caramba. Sacanear, hein?
Dependendo do aparelho, os caras não conseguem fazer os exames. Olha lá. Ó, herniação anterior do disco, tanto anterior quanto posterior. Aqui eu tenho uma extrusão e aqui uma possível, o menor, né? Uma protrusãozinha. É muito ruim esse exame, caramba. E sinais de esclerose, ó. Hipossinal, hipossinal, ó. Então, esse aqui já é um Modic 3, ó. Ó, a esclerose. Bem apagadona. Bem apagadona. Tá? Então, isso aqui é um paciente que lá na tomografia, ela vai mostrar o que a gente viu lá naquela primeira imagem que eu trouxe para vocês da tomografia. Uma hiperatenuação da parte óssea. Tá? Por quê? Porque tem sinais de esclerose. Tá? Então, é um paciente que tem várias protrusõezinhas, ó, protrusão, tá? Protrusão e várias degenerações de Modic 3, tá? Aqui em T1 brilhou aqui, como o líquido não brilha, né? Em T1, isso aqui eu vou partir do pressuposto que é lipossubstituição, tá? Entretanto, eu precisaria confirmar isso aqui no STIR, né? Ah, tá, já confirmei aqui, ó. Ele apagou aqui, ó. No FAT7, ele apagou. Então, isso aqui é lipossubstituição. Ele brilhou. Não tem um T2, na verdade, aqui, mas eu tenho um FAT7, que apaga a gordura. Então, apagou gordura, apagou gordura. Então, isso aqui é lipossubstituição, tá? Então, é uma associação de Modic 2 e 3, com sinais de lipossubstituição e esclerose óssea. Tá bom? Faltou aqui o T2, né? O naturo, né? T2. Para finalizar, gente, eu trouxe para vocês aqui um grupo de um paciente. Deixa eu ver a idade dele aqui. Ele fez uma tomografia do corpo inteiro, né? Da coluna total, né? Então, vamos ver aqui. Começar pela cervical. Vamos ver aqui. O que eu tenho aqui? Sagital T2, sagital T1. Então, T1, T2 e um STIR. Olha lá, isso aqui tá completinho. Ó. O que eu percebo aqui, ó? Degeneração, redução do espaço discal, tá? As vértebras cervicais, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ó, principalmente. 4, 5, 6 e 7, principais. E tem herniação. Protrusa ou extrusa? Às vezes não é tão fácil de ver, mas olha aqui, ó. Extrusa, e aqui, eventualmente, protrusa, tá? Mas pegando bastante as raízes nervosas, ó. Então, é um paciente que sente bastante dor. No STIR, mostrando áreas de edema, né? Ó, edema, tá? Edema. Não é gordura porque não apagou no STIR, então isso é líquido. Isso é edema, tá bom? Então, na cervical, mostrando degeneração com hérnia e edema ósseo. Então, um paciente com uma dor e uma degeneração muito grave, tá? Muito grave esse tipo de paciente. Vamos ver aqui, ele fez uma dorsal torácica, né? Vou tirar aqui essa aqui, vou tirar aqui essa aqui. Isso aqui é um T2, porque eu tô vendo que tá brilhando o líquido, tá? Vamos pegar aqui um T1. Vocês vão ficar craque para reconhecer sequências, ó. E um STIR. Olha lá. Vou dar um zoom aqui, Caso alguém tenha alguma ressonância ou tomografia queira compartilhar com o professor, fique à vontade, tá? Olha lá. T2,
T1 e STIR. Como é que eu sei? T1 e T2, gordura brilha. STIR, gordura apaga. T1, o líquido apaga. T2, o líquido brilha. Tá? Então, esse paciente aqui, ó, ele tem bastante degeneração nos corpos vertebrais, ó. Tá bem degenerado, reduzido os espaços discais. E aqui eu vou mostrar para vocês, aqui tá degenerado aqui também, ó. Aqui, ó, mostrando edema, né? Ó, edema. Brilhou no STIR, não é gordura, é edema. Apagou no T1, né? Olha aqui, ó. Apagou. No T2, na verdade, ele brilhou. Então tem uma associação, né? Não, na verdade tem edema, não é gordura, né? Ele brilhou aqui, ó, onde tem líquido. Líquido brilhou no T2 e brilhou no STIR. E apagou no T1. Então é edema, não é gordura, tá? Então o que acontece? Esse paciente tem uma situação aqui, ó, que eu não tinha dito anteriormente, ó. Tá vendo esses discos aqui, ó? Eles estão abaulados de forma vertical dentro da vértebra, ó. Isso aqui é uma herniação intervertebral para dentro da vértebra, verticalmente dentro da vértebra, ó. Aqui praticamente todos os corpos vertebrais de T12 tem, ó, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Isso aqui são chamados de nódulos de Schmor, tá? O nome o epônimo, que na verdade é uma herniação dentro do corpo da vértebra. Vertebral. Ou seja, ele não está herniando. Tem protrusãozinha? Tem. Mas além disso, como teve uma degeneração do corpo vertebral, ela está entrando para cima aqui, verticalmente, dentro do corpo vertebral. Então isso aqui tem uns nomes específicos, tá? Vocês podem eventualmente encontrar no laudo. Eu vou depois mandar um artigo sobre esses nódulos de Schmor, mas são herniações que partem para dentro do corpo vertebral, tá? Além disso, tem várias protrusões. Protrusões são mínimas aqui da coluna torácica. Aqui, ó, já na lombar, eu já vejo uma coisa mais agravada. Então, vamos lá para a lombar do paciente. O paciente fez a da lombar também. Então, apagar aqui. Se a torácica cervical tá feia, a lombar não tá bonita, não. A lombar sofre mais. Tá? Então, olha lá. Ó. T2, T1, e aqui tá um T2 de novo. Deixa eu achar o STIR. Tá aqui. Show. Olha lá. Ó, tá feia. Protrusão, extrusão aqui. Tá desidratado o disco, todo desidratado. Redução do espaço discal, osteoftose, praticamente todos os corpos vertebrais, tá? Com desidratação de disco, certo? Protrusão em todos os corpos vertebrais e uma extrusão maior aqui. Aqui uma extrusão também. Além disso, em relação à degeneração, ó, o que a gente tem? A gente tem edema, né? Edema. E, eventualmente, algumas regiões de lipossubstituição, ó. Aqui, por exemplo, ó, tá lipossubstituída aqui, ó. Ó, aqui brilhou e aqui apagou. Então, lipossubstituição. Então, é um paciente com
uma soma, né? Então tá o modic 3, na verdade, porque ele tem alterações degenerativas graves, né? Do corpo vertebral, certo? Então a coluna lombar dele bem pior do que a cervical e a torácica, tá? Certo? Alguma pergunta, pessoal? Que alguém queira fazer? Não? Acho que não, prof. Bom, então a gente finaliza. Desespero só. Hã? Um pouco de desespero só, assim, né? Mas tudo bem. São muitas informações, né? Eu vou passar para vocês alguns materiais teóricos, tá? É claro que, gente, isso muito raramente fica a cargo do generalista mesmo, tá? Aqui o importante é que vocês conheçam essas principais alterações para interpretá-las em confronto com o relatório, o laudo médico, tá bom? Do radiologista. É importante conhecer essas alterações, até para estabelecer gravidade. Então, isso aqui praticamente eu não vou cobrar muito isso de vocês, tá? Isso aqui é nível bem hard mesmo, de ortopedia para neuro e radiologia próprio especialista. Entretanto, eu vou passar para vocês um material teórico em relação a essas degenerações, como que a gente observa essas alterações e classifica elas. Por quê? Porque quando vocês receberem um laudo, por exemplo, vai vir lá MODIC 1, MODIC 2, MODIC 3. Inclusive, vocês podem aí buscar junto à família de vocês ou algum colega, alguém que já tenha feito ressonância, e observar o laudo, vocês verão essas informações, tá? Geralmente vem o tipo de alteração, entre parênteses, o grau de degeneração. É importante conhecer para que possa interpretar, não assim, fazer o diagnóstico lá na ponta, porque ressonância é alguma coisa assim mais refinada, não é uma coisa de urgência, de emergência, tá? Mas é bom vocês terem esse tipo de conhecimento para poder fazer tomada de decisões de forma mais rápida e interpretar os laudos, tá? Então eu vou passar um conteúdo teórico para vocês em relação a isso, mas não vou cobrar isso de vocês. É complexo demais e tem que estudar isso todo dia para poder fixar um pouco desse conteúdo, tá? Mas eu tenho como compromisso discutir esse tipo de informação com vocês e que caso vocês aqui fica mais para uma discussão mesmo, caso alguém tenha algum arquivo DICOM, porque hoje, principalmente a IMED, o que acontece? A IMED em Cáceres, ela já fornece um protocolo e uma senha que a gente consegue acessar essas imagens de forma remota e baixar elas em formato DICOM para que a gente possa abrir elas nesses programas. Então, caso alguém tenha e queira trazer, ou conheça alguém que tenha, seja bem-vindo para a gente poder discutir essas imagens e discutir, principalmente, confirmar essas informações no corpo do laudo, porque aí você tem um laudo e você tem as imagens, dá para vocês poderem confrontar e confirmar essas informações. Tá bom? Certo? Então a gente se vê na próxima semana. Beleza? Até, gente! Muito obrigada, professor. Boa noite. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.